Fala! Aqui é a Ju do Responde Aí e hoje vamos resolver um exercício sobre fórmulas químicas. Beleza, vamos ver o nosso enunciado. O glutamato monossódico é suspeito de ser o responsável pela síndrome do restaurante chinês. Nos indivíduos sensíveis, os sintomas começam 20 minutos após a ingestão do GMS. O GMS tem a seguinte composição em massa: 35,51% de carbono, 4,80% de hidrogênio, 37,82% de oxigênio, 8,29% de nitrogênio e 13,60% de sódio. Qual a fórmula molecular desse composto, sabendo que sua massa molar é cerca de 170 gramas por mol? Beleza, tem todo esse blá 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 aí, e a gente vai sublinhar aqui o que a gente realmente precisa saber do GMS. Ele nos dá aqui a composição em massa dele, então vamos sublinhar porque esse dado é importante. Tá aqui a nossa composição em massa. E o outro dado que a gente vai precisar é da massa molar. Ele nos diz que ela é aproximadamente igual a 170 gramas por mol. Vamos ver então como é que a gente vai proceder. A gente tem aqui a nossa composição em massa e a gente quer calcular a nossa fórmula mínima. Como é que a gente faz para calcular a fórmula mínima? A gente vai ter que, baseado nessa porcentagem, calcular quantos mols de cada um desses caras a gente tem. E como é que a gente calcula número de mol? Através dessa fórmula daqui. Número de mol é igual à massa de cada um desses átomos dividido pela massa molar atômica de cada um desses átomos. Vamos ver como é que a gente vai descobrir o M, a massa de cada um desses caras. A gente vai considerar que a gente tem 100 gramas de GMS. Por que 100 gramas? Porque como a gente está aqui trabalhando em porcentagem, fica mais fácil a gente considerar 100 gramas de GMS, porque daí a gente não precisa nem fazer conta. A gente sabe que em 100 gramas de GMS, a gente vai ter 35,51 gramas de carbono, que nem na porcentagem, 4,80 gramas de hidrogênio, 37,82 gramas de oxigênio, 8,29 gramas de nitrogênio e 13,60 gramas de Na. Você pode usar outra base? Pode, fica à vontade, mas aí você vai ter que fazer conta para passar daqui para cá, beleza? E a outra coisa que a gente precisa é da massa molar atômica desses caras. E como é que a gente acha elas? Olha lá na tabela periódica. Você vai procurar cada um desses caras na tabela periódica e vai olhar lá a massa molar deles, beleza? Aqui está a do carbono, a do hidrogênio, a do oxigênio, a do nitrogênio e a do sódio. E aí, baseado nesse M e nesse MM, a gente vai aplicar essa fórmula daqui para cada um desses caras. E como é que fica isso? A gente pega lá, número de mols de carbono vai ser igual a massa de carbono dividido pela massa molar de carbono, que a gente acabou de ver cada um desses caras, calculou, achou 3 mols. Mesmo esquema para o hidrogênio, a massa de hidrogênio dividido pela massa molar dele, achou 4,8. Para o oxigênio a gente vai achar 2,4, substituindo ali os valores que a gente já tem. Para o nitrogênio vai ser igual a 0,6 mol. E para o sódio, 0,6 mol também. Beleza. O que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que na fórmula mínima a gente vai ter essas proporções entre os átomos. Tipo assim. Só que essa ainda não é a nossa fórmula mínima. Por quê? Porque a nossa fórmula mínima tem que apresentar todos os índices inteiros. E 0,6, 2,4 e 4,8 não são números inteiros, certo? Como é que a gente vai fazer para passar daqui para a fórmula mínima? A gente vai procurar um menor índice, no caso é o nosso 0,6, e vai ter que transformar ele no número inteiro. Como é que a gente faz para transformar ele no número 1, por exemplo? A gente pega esse 0,6 e multiplica por um número, dando igual a 1. Que número é esse? É o nosso x. 0,6 vezes x é igual a 1, e a gente calcula que x é igual a 1,67. Beleza, então para passar do 0,6 para 1, a gente tem que multiplicar por 1,67. Só que a gente não pode multiplicar só o sódio por 1,67, certo? A gente tem que multiplicar toda essa fórmula por 1,67. Fazendo isso, a gente encontra finalmente a nossa fórmula mínima do GMS. Beleza, com base nessa fórmula mínima agora, a gente tem que calcular a nossa fórmula molecular. E como é que a gente faz isso? A gente começa calculando a massa dessa fórmula mínima, que no caso é a nossa massa molecular, caso a fórmula mínima fosse igual à fórmula molecular.
Como é que a gente faz isso? A gente sabe calcular massa molar. A massa molar da fórmula mínima vai ser igual a 5 vezes a massa molar de carbono, porque a gente tem 5 carbonos, 8 vezes a massa molar de hidrogênio, porque a gente tem 8 hidrogênios, 4 vezes a do oxigênio, porque tem 4 oxigênios, 1 vez a do nitrogênio, mais 1 vez a do sódio, conforme tem aqui na nossa fórmula mínima. Substitui os valores pelos que estão lá na tabela periódica, pela massa molar de cada um desses caras, massa molar atômica de cada um desses caras, e a gente vai calcular que a massa molar da fórmula mínima é igual a 169,13 gramas por mol. Agora, se você tá ligado lá no enunciado, o cara falou assim, a massa molar é aproximadamente igual a 170 gramas por mol. Fechou com esse número daqui, né? 170 é aproximadamente igual, vamos botar aqui, a nossa massa molar. Se isso é verdade, se a massa molar é semelhante à massa molar da fórmula mínima, quer dizer que a massa molar, a fórmula molecular, é igual à fórmula mínima, que é esse cara daqui. Beleza? Então a gente não tem que transformar esse cara na fórmula molecular, porque ela já é a nossa fórmula molecular. Valeu? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!